Bom dia, paz do Senhor, irmãos. Estamos nessa manhã para estudar mais uma lição da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui com o pastor Pinto e nosso irmão Cid, que estará cooperando, participando conosco. Que Deus possa abençoar as nossas vidas, a cada vida que nesta manhã está disposto a estudar a palavra de Deus. Quero convidar o pastor Pinto para fazer uma oração inicial. Amém, irmão Pinto? Amém. Que Deus possa nos abençoar. A paz do Senhor a todos. Vamos orar iniciando. Pai eterno, te damos graças, Senhor, mais uma vez, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, para aprendermos aqui com Teu Espírito, Senhor. Pedimos a iluminação do Teu Espírito para entendermos a Tua palavra nesta manhã. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós te oramos. Amém. Amém. Irmão Cid, a paz do Senhor. Shalom. Shalom. Amém. Shalom, Reverinho. A paz, amém. Glória a Deus. Vamos dar início a mais uma lição. Desde já, peço que você compartilhe, que você divulgue esta aula para que muitas pessoas possam ter acesso também à palavra de Deus. Amém? Nós estamos estudando a revista das lições bíblicas da CPAD, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Nós estamos na lição número 12, que trata da urgência do discipulado, ou seja, algo urgente, Nós estamos vivendo num momento em que muitas pessoas estão em situações emergentes, situações urgentes. Muitas vezes, se um paciente não for tratado de uma maneira eficiente e rápida, ou seja, ele vai para a urgência, ele pode chegar ao óbito, não é verdade? Então, olha só o que a revista está dizendo, a urgência do discipulado, ou seja, muitas almas, muitas pessoas estão encaminhando para a morte espiritual por não ter um ensino correto, um ensino bíblico verdadeiro. Então, a urgência do discipulado é algo que nós vamos tratar hoje, que se configura como algo muito importante na vida do cristão. Então, a gente observa que um cristão mal discipulado, o que acontece com ele? Quais são as consequências, A gente vê heresias, seitas, muitas doutrinas ensinadas de uma maneira errada, e a gente vai observar qual foi a causa disso. A gente observa que ela foi mal discipulada. Então a gente observa que o discipulado é uma urgência nos dias de hoje. Nossa leitura bíblica está lá em Mateus, capítulo 28, no verso 19, vai ser o texto áureo, que diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. A verdade prática, nós vamos ler o seguinte: chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre, na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Então vamos observar o seguinte, que o crescimento espiritual da igreja do Senhor, ela está condicionada a um discipulado. Ou seja, o discipulado ele vai ser a base de um cristão que vai ter uma vida santa, reta, agradável diante de Deus. Amém? Leitura bíblica, nós vamos ler lá em Mateus, capítulo 28, 16 ao 20, e Atos 2, 42 ao 47, que diz assim: e os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Agora Atos 2, 42 ao 47.
e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Amém. Vamos lá, né? Então, irmãos, a gente observa que o que acontece, né? Nessa leitura que a gente acabou de fazer, nós vemos que o Senhor Jesus, ele vai ensinar os seus discípulos. E ele manda que eles façam a mesma coisa. Ide ensinai a todas as nações. Se a gente for parar para calcular quantas nações existem hoje no mundo, quem sabe informar aí? Mais de 200, né? Com Mais de 200. certeza. Mais de 230 nações. Mas na época de Jesus, que esse texto foi escrito na faixa de 70 a 72 nações. Por isso que no texto bíblico, principalmente de Lucas, ele envia para os 72, né? Porque o mundo ainda era só uma parte do mundo, no caso o Oriente, e o Ocidente estava começando. Então hoje nós temos mais de 230 nações. Olha só, mais de 200 nações, fora as tribos, né, as comunidades que não são contabilizadas. Então imagine você ter essa responsabilidade que foi colocada por Jesus, de ir a todas as nações. A palavra de Deus diz que quando o evangelho for pregado em todos os cantos, né, a gente vai ter o início do fim, né, a volta de Jesus, o momento em que a igreja ela vai estar despertando para levar o evangelho. Então, olha só que momento delicado nós estamos vivendo nos dias de hoje. Amém, meu Pinto? E vamos dar início à leitura, que diz assim: o discipulado acompanha a pregação do evangelho desde o princípio e é a fundamental importância como base inicial na formação cristã do novo convertido. A forma que a igreja local o desenvolverá somará na formação do caráter cristão para o bem ou para o mal. Então aqui o fundamento aqui é a pregação do evangelho, né? Então a pregação do evangelho, aí a gente vai lá para aquele texto lá de Marcos capítulo 16, versículo 15, que o apóstolo, ou melhor, o escritor da narrativa do evangelho, no caso Marcos, né? Sobre a influência apostólica de Pedro, né? Segundo um estudo mais aprofundado do cânon sagrado do Novo Testamento. Então, o Evangelho, segundo escreveu Marcos, passou pelo padrão, pelo crivo do cânon sagrado, porque foi escrito por alguém que estava sobre a influência de um dos apóstolos, no caso, o apóstolo Pedro. Marcos sobre a influência. Aí ele narra o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, dizendo, capítulo 16, versículo 15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E aí eu gostaria aqui de levantar aqui um questionamento aqui com vocês dois, e o professor Cid vai nos ajudar nesse questionamento, o professor Prício também vai ajudar nesse questionamento, a gente chegar aqui a um denominador comum, tentar aqui chegar a um denominador comum. Primeiro, nós estamos pregando o evangelho? Esse é o primeiro questionamento. Segundo, nós estamos fazendo discipulado, porque há um problema muito sério. As igrejas que pregam o evangelho, muitas delas não fazem o discipulado. Pregar o evangelho, ganham vidas para o Senhor Jesus Cristo, mas aí falha na questão do discipulado. Então é esse o primeiro questionamento que eu gostaria aqui de levantar, e eu gostaria de saber o posicionamento doutrinário e teológico do professor Cid nesse aspecto aqui, desse questionamento que estamos levantando. Primeiramente, como o pastor Pinto falou, a questão do evangelista Marcos, né? Ele traz muito traço de Pedro, porque Pedro vem
vem da linha aramaica do exílio babilônico, então a gente vê esses traços principalmente no texto bíblico. Quando no texto bíblico, isso é só um pouquinho da exegese bíblica para a gente poder contextualizar. No texto bíblico de Mateus, que é algo mais local de Israel e hebraico, a gente vê que no texto da cruz Jesus vai dizer Eli, Eli, lama sabachthani, né? Uma língua hebraica que era falada no meio do povo. No meio, na verdade, no ensino das sinagogas. Do povo era mais o aramaico. E no texto de Marcos ele vai dizer Eloi, Eloi, lama sabachthani, né? Então esse arrastado para o aramaico é uma prova da convivência de João Marcos, que era evangelista, com Pedro. Então ele vai trazer esse cunho. Na questão do discipulado, eu vejo principalmente a questão que hoje em dia ela é mais, o que falta é um testemunho da experiência do amor de Deus. A pessoa, quando tem uma experiência profunda, quando ela tem uma transformação, realmente experiência com Cristo, o primeiro discipulado é o testemunho, ela transborda pelo Espírito a experiência de Cristo. E a gente vê isso não só com o Senhor, né, nos evangelhos, mas sucessivamente com o próprio apóstolo Paulo. Jesus, ele quando ele pregava o evangelho, e os textos é muito claro nisso, vai dizer assim, veja como ele prega com autoridade. Às vezes Jesus nem falava, mas só a presença de Jesus, ela já era um discipulado, porque Jesus, quando ele pregava a experiência de vida que ele tinha. Então hoje eu acho que, hoje em dia tem muito colóquio, muitas palavras, muita retórica e pouca experiência com quem é a própria palavra, que é o Senhor. Então, nesse caso aí, me faz aqui recordar, professor Sidney, professor Príncipe, o primeiro texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1, quando o Lucas, sobre a influência apostólica de Paulo, certo? Marcos sobre a influência apostólica de Pedro e Lucas sobre a influência apostólica de Paulo, certo? Ele diz, fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca daquilo que Jesus Cristo fazia. Olha só, pessoal, fazia, nós encontramos o verbo fazer conjugado na nossa língua no pretérito imperfeito. Na nossa língua no pretérito imperfeito. Fazia e ensinava também na nossa língua, conjugado no pretérito imperfeito. Ou seja, o pretérito imperfeito, para melhor entender, é uma ação que aconteceu no passado e não foi concluída. Mas se a gente for entender bem direitinho, é uma questão do imperfeito. Ou seja, uma ação que aconteceu no passado, ou seja, uma espécie do presente do passado. Então Jesus, ele primeiro fazia, na ordem sistemática do texto, ele fazia e ensinava. Ou seja, dentro dessa questão, senhores professores que estão aqui comigo, e demais irmãos que estão a nos ouvir, façamos uma reflexão. O verdadeiro mestre é aquele primeiro que faz, para depois ensinar. Por isso que o apóstolo Tiago, ele diz, não sejais apenas ouvinte da palavra, mas praticante da palavra. E também ele diz também, meus amados irmãos, muito de vós não queirais ser mestre. Ele não estava desestimulando o ministério do ensino, o ministério de mestre, mas ele estava trazendo para si a responsabilidade de quem ensina tem que viver aquilo que ensina. E como é que vive? Fazendo. Então esse é o questionamento. Só complementando aqui rapidamente, somando, né, com o pastor Pinto, essa questão do primeiro fazer, servir, isso é muito claro na mensagem evangélica. A gente vê que, porque no mundo ocidental, principalmente com a influência grega, há uma má interpretação dos textos bíblicos. Porque na cultura judaica, Jesus era judeu. Então, por exemplo, para nós hoje a palavra servo, ela tem uma conotação de algo ruim, de que é o empregado, que é inferior, que é aquilo muito distante, que é o subalterno.
Na cultura judaica, o ser servo era uma honra. Por isso que o contexto de adoração, ele tem duas vertentes. Primeiro, você se encantar, não perder a admiração. E segundo, servir. Então, quando a pessoa adora a Deus no Antigo Testamento, primeiro, ela não pode perder a reverência, ela tem que ter uma reverência àquilo. Porque se você deixa de admirar, você deixa de se encantar. E segundo, você servir. E Jesus, ele faz isso. No início da segunda parte do evangelista João, no capítulo 13, a primeira coisa que Jesus faz é lavar os pés, ele mostrar que ele é o servo do servo. Você pode chegar ao presbiterado, ser presbítero, seja o que for, mas se você não se lembrar, fazer a reminiscência da diaconia, que é o servir, e nós vamos ver isso na lição hoje, você vai perder a dimensão de adoração. Por isso que eu acho que o primeiro discipulado do crente, primeiro, ele vai ver o exemplo do mestre. E se você é liderança religiosa, seja o que for, pastor, o que for, se você se coloca sempre naquela posição de que os outros lhe sirvam, você está indo no contrário da Bíblia. Se a ovelha lhe vê servindo, proativo, trabalhando, afinco, se consumindo pelo reino, o que acontece? Aquilo vai provocar nela o desejo de querer fazer aquilo que Jesus fazia. Os textos bíblicos do Evangelho, Jesus era o primeiro a acordar, ainda era escuro, dizia a Sagrada Escritura. E era o último a dormir, porque ainda ia orar. Então essa dimensão evangélica tem que se trazer de volta. Entender que quanto mais confia, e isso é evangelho, mais será cobrado e mais se consumir, mais se dá, mais servir. O discipulado, primeiro, ele passa por essa vertente. É por isso que sempre, quando eu dirigia qualquer departamento, os jovens que eu já dirigi, eu sempre incentivava as pessoas a se consumirem pelo evangelho, porque aquilo ali vai formar um caráter de um verdadeiro discípulo. Amém, pastor? Glória a Deus. E, professor presidente, dessa interação aqui entre eu e não é obrigado a concordar comigo não, viu? Estamos aqui num debate. Dentro do seu posicionamento, o que é que você entende a questão, por exemplo, do discipulado no que envolve o fazer e o ensinar? Qual é a sua ideia, o seu posicionamento nesse aspecto? Primeiro eu vou responder o questionamento inicial do senhor a respeito de se nós estamos pregando o evangelho, né? E se há um discipulado também na igreja. O que acontece? Acredito que o evangelho ele é muito pregado, ele é muito anunciado, né? A gente observa nas mídias, YouTube, Instagram, Facebook, a palavra ela é anunciada, é lançada a semente, mas o que acontece? A gente observa que é jogada conforme aquela parábola. A semente é lançada em pedras, é lançada no meio do caminho, e tem a semente que é lançada em terra boa. O discipulado entra justamente aí, quando essa semente é lançada em terra boa e vai produzir fruto. E quais são esses frutos? São frutos dignos de arrependimento. A gente observa que os frutos do Espírito são quais? Gozo, paz, alegria. Quando há uma transformação no ser da pessoa, a gente observa que aquela pessoa foi alcançada pelo evangelho que foi anunciado. Então, é fundamental a pregação do evangelho, mas também o discipulado tem uma urgência. Lembram lá do eunuco? Onde Filipe foi direcionado pelo Espírito de Deus para ter aquele encontro, e o eunuco diz: como eu vou entender se não há quem ensine? Ou seja, ele necessitava de um discipulado, ele necessitava de alguém lhe ensinando, porque muitas vezes, quando você começa a estudar a Bíblia, ou se converte ao Evangelho, na sua iniciação como cristão, como servo de Deus, a gente observa que a pessoa tem dificuldades. É como uma criança, como um bebê que está precisando de um leite, um recém-nascido que precisa de um cuidado extremo. Aí onde entra a figura do pastor, do líder, do professor do discipulado, da EBD também, e por aí vai.
Então a gente observa que quando a pessoa ela é bem ensinada, ela é bem doutrinada, ela vai produzir frutos, ou seja, ela vai ser servo. Agora entrando no questionamento que o irmão Cid ele propôs, da pessoa servir. E tem uma máxima filosófica que diz o seguinte: quem não vive para servir, não serve para viver. Então, o objetivo da nossa vida, o objetivo da a nossa missão aqui na Terra é justamente isso, é servir uns aos outros. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como é que eu vou amar ao próximo, como é que eu vou amar a Deus se eu não estiver disposto a servir? Então, a serviência, ela é algo que tem que ser algo notório na vida daquele que se diz servo de Deus, que se diz cristão. Então, acredito que isso é o que o cristão deve exercer mais na sua vida, é servir e não ser servido, né? Exatamente. Pois, meus irmãos, tá ficando bom aqui, certo? Eu estou aqui ladeado aqui de dois grandes teólogos, certo? E eu sempre costumo dizer que um teólogo aprende com outro teólogo. Eu sou o menor dos menores dos menores. Então vamos aqui, primeiro ponto, o que é o discipulado? Ou seja, o que é o discipulado? Ou seja, é uma pergunta, né? Embora que não esteja aqui um ponto de interrogação, porque eu vou entrar aqui um pouco aqui dentro do contexto literário. Por exemplo, quando você faz uma pergunta dentro do estudo da linguística portuguesa, e não somente dentro do estudo da linguística portuguesa, mas de qualquer língua, inclusive no contexto greco-romano, existiam as perguntas objetivas, existiam as perguntas retóricas, existiam as perguntas capciosas. Por exemplo, Paulo, ele usa muito essa questão, por exemplo, de fazer uma pergunta retórica. Por exemplo, o texto de Romanos capítulo 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Aí ele responde de forma exclamativa: de modo nenhum. Como viveremos no pecado se para ele estamos mortos? Aí novamente uma outra pergunta: ou não sabeis que todos quanto foste batizados em Cristo, de Cristo, ou foste batizados na sua morte, foste sepultado com ele na morte pelo batismo? Então é uma pergunta retórica. No caso aqui, o que é o discipulado? Vamos aqui trazer tanto para o contexto de uma pergunta objetiva, que tem como propósito levar ao conhecimento de algo que não se sabe, e muita gente não sabe, na realidade, o que é discipulado, certo? Não sabe o que é discipulado. E aí a gente vai tentar aqui responder. Então, o que é o discipulado? O termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor. Isso vale no âmbito secular e religioso. Qualquer sentido desse termo se aplica ao cristão. Então, o que é discipulado, professor Sidney? O discipulado, ele, mais do que formar um membro, um cristão, é formar um seguidor. Então, o discípulo, você vê que Jesus sempre enviava os discípulos, né? Tem no texto do Evangelho. Então, quando você transmite a vivência eclesial da igreja, não só do conteúdo, mas eclesial, pastoral, principalmente, você vai formar um discípulo, aquele que vai ficar, que você vai marcar, a marca que você recebeu nele, é como algo indelével. Todos nós trazemos na nossa progressão de conversão, de fé, de tudo, marcas de pessoas que ficaram, que você até diz assim: poxa, eu quero ser igual a ela. Não que você o adore, mas que você vê nela o próprio Cristo, como o próprio Paulo dizia. Paulo chega a dizer, né? Até assim, sejam meus imitadores, porque ele trazia, Cristo era um, você não sabia, você viu os traços do Senhor nele. Então, fazer discípulo não é mais do que formar um membro, é formar um seguidor de Jesus, seguir os passos do mestre. Porque o que acontece? Se você forma um discipulado como membro,
e a pessoa tem uma referência, quando aquela referência um dia se for, ou porventura deixar a fé, a pessoa se decepciona. Então, o verdadeiro discipulado, você forma discípulo do Senhor. Essa é a concepção que eu tenho de discipulado. E no caso, professor Príncipe, o que é que o senhor entende, qual é a sua colocação dentro aqui do que nós estamos aqui a estudar nessa manhã, o que é o discipulado? Discipulado é a formação, né? Ou seja, você vai se graduando na faculdade, você vai estar aprendendo os meios, as condições, vai pegar o caminho para aquele assunto, aquela matéria. Eu costumo dizer que a faculdade ela não lhe ensina tudo na área que você vai estudar. Ela lhe direciona, ela lhe mostra o caminho das pedras. Lhe mostra qual é o caminho que você vai saber buscar quando estiver precisando de algo. Por isso que hoje em dia, há muitos que são especialistas em algo, mas não dominam todo. A gente observa que uma faculdade, por exemplo, de medicina, a pessoa se formou em medicina, ela sabe tudo de medicina? Não sabe. Mas ela sabe onde buscar o conhecimento, onde procurar, quais são as fontes confiáveis, e ela vai se especializar em algo. E aí que está a diferença. O discipulado é o quê? É onde vai lhe direcionar, onde vai ensinar você a buscar o próprio alimento. Como é que você vai pegar um livro de um filósofo e vai saber se aquilo se encaixa ou não nos princípios bíblicos? O discipulado ele vai orientar você a saber procurar um conhecimento. Então, é muito importante porque, assim como uma criança, ela vai ser ensinada a se alimentar sozinha com o passar do tempo, o discipulado, da mesma maneira, ele vai lhe direcionar, vai lhe ensinar a como você buscar conhecimento da palavra de Deus. E o que é que se ensina no discipulado, né? A gente já vai adiantar um pouquinho a lição, mas o que é que se ensina no discipulado? A gente vê como orar, como estudar a palavra, quais são os princípios fundamentais da fé cristã, o que é que eu preciso fazer para ter uma vida de comunhão com Deus, e por aí vai. Então, discipulado, eu posso dizer que é um curso preparatório para a vida cristã. Isso, exatamente. Então, dentro disso aqui, a gente tem 3 itens aqui no ponto 1. Primeiro item, o discípulo. Segundo item, a grande comissão. E terceiro item, a educação cristã. Então, me recordo aqui de que dentro da cultura judaica, por exemplo, no período dos profetas, eu vou aqui dar 2 exemplos aqui. O exemplo do profeta Elias e o exemplo do profeta Eliseu, que foram profetas não canônicos, não literários. O que quer dizer isso? Profetas não canônicos, não literários, porque foram profetas que não registraram as suas profecias. Por exemplo, o profeta Isaías foi um profeta canônico. Por quê? Porque nós encontramos o livro do profeta Isaías. O profeta Jeremias também foi um profeta canônico, porque nós encontramos o livro do profeta Jeremias. No entanto, em relação a Elias e Eliseu, nós não encontramos na Bíblia o livro do profeta Elias e nem o livro do profeta Eliseu. No entanto, eu quero deixar aqui bem claro que as profecias deles foram registradas e estão narradas nos livros históricos do Antigo Testamento. Por exemplo, as profecias do profeta Elias estão registradas nos capítulos 17, 18, 19 do primeiro livro dos reis e no capítulo 1 do segundo livro dos reis, e assim sucessivamente. E aí esses profetas, eles tinham discípulos, que eles eram tratados como se fossem filhos. Então, na realidade, o grande profeta Jesus, aí é onde a gente vai contextualizar, o grande profeta Jesus, predito por Moisés, porque Moisés predisse, vaticinou, profetizou, pelo mover do Espírito Santo, e narrou, e além disso narrou isso, que o Senhor suscitaria dentre o povo um grande profeta. E aí esse grande profeta, ele foi vaticinado
predito e profetizado pelos profetas, até que quando veio a plenitude dos tempos, capítulo 4, versículo 4 da Epístola aos Gálatas, e vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei. Ou seja, Jesus como ser humano exerceu o ofício de profeta, exerceu o ofício de sacerdote e exercerá o ofício de rei quando retornar na sua segunda vinda, precisamente na segunda etapa da segunda vida. Então veja só, e aí Jesus realmente formou uma gama de alunos, de profetas, de discípulos, alunos de discípulos, e que esses alunos e discípulos foram constituídos pelo processo de adoção, filhos. Então veja só, tanto nós somos discípulos, como nós somos filhos, dentro do contexto geral das Escrituras Sagradas. Veio para o que era seu, Israel, mas os seus, os judeus, não receberam. Mas a todos quanto o receberam, os gentios, deles o direito de serem feitos filhos de Deus. Então a primeira coisa que a gente entende é que pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, nós somos o quê? Constituídos filhos adotivos do Senhor Deus e automaticamente discípulos do Senhor Deus. Por isso que Jesus formou os seus discípulos, depois enviou os seus discípulos para fazer discípulos. Eu gostaria de saber o posicionamento de vocês dois quanto a esse contexto aqui que nós estamos aqui a abordar. Essa questão, eu concordo com o irmão e com o pastor, do ensino, e o que falta realmente são ensinos básicos mesmo da fé cristã, que às vezes no discipulado, quando a pessoa não é formada, e também de quem está discipulando está perto, porque aquele momento que nós temos no domingo, aquele período, alguns são 10 aulas, 12, outros são mais, ele é uma base, ele é uma gota no oceano, para que a pessoa desperte para a imensidão de que tem da fé e da fé cristã. Mas o estar perto, acompanhar, aquilo que Jesus, o grande profeta, o grande mestre, e todos os outros faziam. A gente vê muito nas cartas de Paulo, quando chegava nas igrejas, quando chegou em Atenas, lá no Areópago, ele não chegou criticando nem falando, ele chegou primeiro elogiando os atenienses, e depois ele transmitiu a experiência do Espírito para o povo e depois formou. Isso é importante no discipulado. A revista ela vai trazer o pentecostalismo pelo Espírito. E a gente percebe que a ação do Espírito Santo ela foi esquecida, principalmente no período medieval. O Espírito Santo foi colocado para fora da Trindade, né? Deram até uma conjuntura matrimonial para o Espírito Santo, né? Como se Maria, o Espírito Santo fosse esposo de Maria. Então, o Espírito Santo foi expulso da vida cristã, e com isso se arrefeceu também a experiência do Espírito. Toda a revelação de Deus, ela tem que ser através do Espírito Santo. No sentido, você vê, eu gosto muito, e como a gente brinca que eu e o pastor, a questão de heresia, né? Que eu digo que ele é o herege maior e eu sou menor. Eu gosto muito dos escritos de Agostinho de Hipona. E Agostinho foi um grande professor, retórica, tudo isso, filósofo, e ele leu a Bíblia toda e disse que isso aqui era um livro de criança, tinha muita alegoria, mas porque ele leu com simplesmente uma forma de crítica, de estudo, que é importante. Mas a partir do texto de Romanos, que ele teve uma experiência pelo Espírito, que ele vai dizer no seu tratado de Confissões, a confissão, que é a fruição, ou seja, a presença do Espírito na vida dele, o Espírito ele iluminou. Quando ele foi ler a Bíblia novamente, ele tinha um outro entendimento. Porque a palavra de Deus, ela é uma pessoa, e Deus é relacionamento.
Então, se você não se relaciona, você nunca vai se aprofundar. Por isso que o discipulado, ele tem que ter um conteúdo, os princípios, como ele falou, da fé cristã. Às vezes a gente não sabe, essa pessoa até hoje está na igreja e não sabe que Jesus era Deus. E era Deus, não quer dizer, princípios básicos. Mas o estar perto, o acompanhar e esse formar pelo Espírito, ele é muito importante. Verdade. Muito bem. Aí, professor Príncipe, tem dessa questão aí, né? O discípulo, né, é algo que a pessoa vai se formando. Ela tem alguns que nascem, né, discípulo, que tem aquela vocação para servir, vocação para estudar a palavra, aprender mais, né? Mas tem aqueles que são mais difíceis, né? A gente observa que Jesus, ele teve dificuldade com Pedro, né? Ele teve um certo trabalho ali com Pedro. E dos 12, né, um fraquejou. Muitas vezes a caminhada cristã, o discipulado, ele vai exigir um pouco mais do professor, né? Ele vai exigir um pouco mais do mestre. Ou então, a gente observa que na educação secular, na minha formação em pedagogia, a gente observa que existem vários níveis de educação. Tem a educação básica, o infantil, o fundamental, o médio, a educação superior, aí tem a educação especial. Alguns discípulos, né, eles precisam de educação especial, um tratamento diferenciado. E tem também a andragogia, que você vai ter um ensino direcionado para a classe adulta. Então a gente observa que o mestre, Jesus, mestre por excelência, mestre dos mestres, ele teve esse cuidado no tratamento, né, no ensinar. Alguns ele passou mais tempo para poder direcionar um conhecimento, um estudo, um ensino, um princípio. Então a gente observa que o discipulado ele tem uma urgência por causa das vários tipos de carência. O Pinto ele passou um certo tempo para aprender o conteúdo, o irmão Cid outro, eu outro. Muitas pessoas têm tempos diferentes de cognição, de aprendizado. A gente observa que quando se é direcionado pelo Espírito de Deus, quando há a presença de Deus na vida da pessoa para passar o estudo, o conhecimento, consegue alcançar as várias faixas etárias, os vários níveis de cognição e os vários níveis de entendimento. Então, quando Deus está presente, a obra ela fica mais suave para aquele que vai servir, porque Cristo ele já carregou o nosso fardo, né? Ou seja, o que é que nós temos que fazer? Só levar o evangelho e ensinar. Agora, o entendimento, quem é que vai fazer isso? É o Espírito Santo, né? Eu queria só rapidamente concluir assim, em cima do que o irmão falou. Quando eu falo a experiência do Espírito, não é desprezando o ensino, é ao contrário. Eu acho que, por exemplo, a minha procura pelo curso superior na teologia foi porque eu não conseguia me atender naquilo que eu almejava na própria formação, na EBD, tudo. Eles não tinham alcance. Então, o estudo, eu procurei aquilo. Então, é importante também lembrar que, primeiro, como isso que o irmão falou, é um ponto muito importante. Uns vão querer conhecer mais, outros vão querer conhecer menos. Outros vão ter condições de conhecer mais pela capacidade cognitiva, outros não. Então, a gente tem que ter um discernimento e vamos dizer assim, o toque de Deus para poder entender isso no discipulado e dar a cada um realmente aquilo que vai ser necessário. Então, eu sempre costumo dizer assim, eu sempre sou a favor dos estudos das ciências, mas tudo isso guiado pelo Espírito, que é o importante. Exatamente. E uma vez eu questionando dentro da sala de aula, o professor Príncipe falou aqui das etapas da educação. Existe a educação básica. A educação básica ela está distribuída e dividida no ensino infantil, no ensino fundamental 1 e 2 e no ensino médio. Aí vem o ensino superior. E depois do ensino superior vem as pós-graduações, tanto stricto sensu como lacto sensu, que aí vem mestrado, vem doutorado, vem pós-doutorado, vem especialização.
E aí, dentro desse contexto aqui, por exemplo, do Espírito Santo ensinar-nos todas as coisas, eu quero fazer um paralelo aqui com uma coisa chamada psicologia. Eu tive 2 disciplinas na licenciatura em pedagogia. O príncipe é já graduado em pedagogia, ele sabe muito bem o que eu vou falar. E a gente ainda está sendo graduado nesse processo de licenciatura. Psicologia 1 e Psicologia 2. O Cid, eu creio que sabe disso também, que à luz da psicologia existe o desenvolvimento cognitivo, né? E por incrível que pareça, trazendo isso dentro do campo da ciência psicológica, porque a psicologia é uma ciência, trazendo isso e aplicando para o campo da vida espiritual, o Espírito Santo faz com a gente do mesmo jeito e melhor, do mesmo jeito e melhor. Ou seja, o Espírito Santo é o maior pedagogo, o maior psicólogo, o maior filósofo, certo? O maior sociólogo, porque ele trabalha, ele pega a pessoa trapo mesmo, destituído da glória de Deus, corrupto, degenerado pelo pecado. Exatamente, e da vida secular. E aí a primeira coisa que ele produz é o novo nascimento. Então ele gera-nos pela palavra da verdade, ele gera-nos de semente incorruptível, a palavra de Deus vive eterna, e daí nós nascemos da vontade de Deus, nascemos do alto, nascemos da água do Espírito, e aí começa o quê? O processo do crescimento espiritual. E aí o processo do crescimento espiritual dá-se justamente através do quê? Do discipulado. Verdade. O Espírito Santo, ele efetua em nós, ele processa em nós o novo nascimento. Mas quem dá o crescimento é a palavra. E aí por isso que o apóstolo Paulo, ele é bem contundente em Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele deu uns para apóstolos, e outros para profeta, e outros para evangelista, e outros para pastores e mestres, visando o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos o quê? A unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à estatura de varão perfeito e à plenitude da estatura de Cristo. Ou seja, para que não sejamos o quê? Levados e conduzidos por qualquer vento de doutrina. Então, a gente observa que a gente está trazendo a revelação das Escrituras Sagradas para esse contexto que nós estamos aqui estudando. O item 2, a grande comissão. A grande comissão, ela foi instituída, foi estabelecida. A partir daí que ela foi constituída e estabelecida, essa grande comissão, ela começou a fazer discípulos. E nós somos o quê? Parte dessa grande comissão. E o item 2, educação cristã. A doutrina dos apóstolos, ou seja, o cerne da educação cristã é a palavra. Por quê? Porque Paulo fala lá em 2 Timóteo capítulo 13, versículos 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e apta para ensinar, que é justamente educar, discipular, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Eu gostaria de saber o posicionamento de vocês dois em relação à questão da grande comissão e à questão da educação cristã, para enriquecer mais e mais o nosso debate aqui nesta manhã. Eu queria só fazer um comentário dentro da revista, do ponto da educação cristã, que assim, eu discordo um pouco do autor aqui, não dizendo que ele está errado, é um ponto de vista de reflexão, tá? Porque ele vai falar da educação cristã aqui, da doutrina, do ensinamento, e no final ele vai dizer que esse ensinamento que era a doutrina dos apóstolos, era como se fosse hoje, no contexto, pode se referir também a um curso de teologia, né? Eu vejo mais como aquilo que nós chamamos na teologia bíblica da professum fidei, ou seja, a profissão de fé. Então, na realidade, o ensino que os textos vai falar era o ensino novo que era Jesus, porque Israel esperava um Messias, mas de uma forma diferente.
uma forma que viria com aquela coisa gloriosa, né? E a gente vê isso no próprio texto do Atos dos Apóstolos, no início, logo depois da ascensão de Jesus. Aí o discípulo pergunta, né? E é agora que vai restaurar? Aí diz, não, oxe, não pertence a voz. Quer dizer, eles parecem que não tinham entendido nada. Viram Jesus caminhar sobre as águas, viram Jesus acalmar a tempestade, viram Jesus multiplicar os pães, ressuscitar mortos, viu Jesus fazer tudo, morrer de uma morte terrível. Ele viu Jesus ressurreto, ressuscitado, vem tocar nas minhas mãos, não precisou tocar. Ele disse, meu Senhor, e ainda não entendeu o reino de Deus ainda tinha uma ideia como Israel ainda, que veria daquela outra forma. Então, o ensino dos apóstolos, eu costumo dizer que era a profissão de fé, né? Que Jesus era Deus, que ele já viu, que ressuscitou, que é aquilo que é básico da fé, que é tudo da fé do ser humano. Tá? Então, claro que podemos agregar e somar um ensino teológico, como eu falei, a minha própria experiência. Eu tive tudo isso, mas eu queria entender os porquês de algumas coisas. E cada dia que passa a gente estuda mais. Então, essa é uma concepção que eu tenho da doutrina da educação cristã. E eu vou aqui abordar aqui um aspecto filosófico. Todo cristão em potencial é um teólogo. Todo cristão, viu, professor Príncipe, em potencial é um teólogo. Por quê? Porque ele prega a palavra de Deus. E o que é teologia? Teologia é o quê? É o estudo sobre Deus. É formado de duas palavras gregas. A palavra theos, certo? Que está no nominativo, porque tem a palavra theos, Deus, que vem no acusativo, vem no vocativo, os casos na língua grega, né? Então, theos no nominativo, ou seja, é a palavra Deus, e logos, estudos, ou logia, estudos, logia. É bom que se entenda, viu, pessoal, que no grego, a consoante gama, ela tem som de G, como na palavra gato, como na palavra gota, como na palavra gume, e nunca como na palavra gente, e como na palavra giz. No hebraico também, e no hebraico também, que é o gimel. A consoante gimel, muito bom, professor Cid, por isso que é bom, né, ministrar aqui ao lado de professor, fica mais fácil, certo? Então, veja só, teologia, na língua portuguesa, se nós formos pronunciar à luz do grego, seria teologia, mas para simplificar, na língua portuguesa, teologia. Então, eu estudo sobre Deus. Então, o crente, o cristão, em potencial, ele é um teólogo. Agora, academicamente, à luz da ciência da fé, porque eu entendo e compreendo, embora que há divergências de pensamento, eu entendo e compreendo, eu defendo esse posicionamento, que a teologia, ela é uma ciência da fé. Teve um período que foi defendido que a filosofia era a mãe de todas as ciências e a teologia a rainha das ciências. Hoje esse conceito já não é defendido no meio acadêmico, já foi desconstruído esse conceito. Então o cristão em potencial, professor Príncipe, professor Cídio, ele é um teólogo. Então nós temos o dever e a obrigação de combater com as falsas teologias, como da mesma forma, trazendo para o lado da ciência. Uma vez eu questionei, eu não sou contra a ciência, eu fiz esse questionamento dentro de sala de aula, eu não sou contra a ciência, eu sou contra a pseudociência. É uma ferramenta, né? Eu sou contra a pseudociência, que é sustentada pelo cientificismo, e que o cientificismo, ele sustenta uma coisa chamada naturalismo filosófico, que foi dentro dessa linha científica que Charles Darwin defendeu a teoria da evolução dentro da fé do naturalismo filosófico. Professor Príncipe, gostaríamos de saber o seu posicionamento dentro desse contexto aqui, ainda dentro do ponto 1, Grande Comissão e Educação Cristã. Muito bem, pastor Pinto. O que a gente está abordando é justamente isso, né?
a fonte do conhecimento. O senhor falou que a filosofia, né, é tratada como a mãe das ciências e a teologia como a rainha da ciência. A rainha das ciências. Aí olha só, uma vez eu assisti uma palestra do professor Adalto Lourenço e ele informou que cerca de 150 autores que a gente considera hoje importantes para a ciência, dentre eles Isaac Newton, Thomas Edison, eles deixaram de estudar outras coisas para estudar teologia. Olha o que a gente observa. Eles viram mais fundamento, viram mais lógica, viram mais necessidade de aprender sobre Deus, que é a fonte de todo conhecimento. Ou seja, a gente observa que a teologia ela vai suprir uma carência, uma necessidade do ser humano que a ciência não pode. A filosofia, a psicologia, a antropologia, a arqueologia e por aí vai. A gente observa que o aprender sobre Deus, ela vai nos dar uma satisfação, um regozijo, uma alegria, porque nós vamos encontrar aquele que formou o nosso ser, aquele que criou todo conhecimento, toda fonte de saber, toda fonte de sabedoria, a gente observa que nós encontramos em Deus. Então, a educação cristã, ela podemos dizer que é a base, não só para o cristão, mas para a vida do ser humano. Ela vai suprir a necessidade e a carência do ser humano, que o ser humano possui, que ele vai buscar em religião, vai buscar na ciência, em qualquer outro canto, mas nunca vai encontrar quando ele se deparar com a verdadeira fonte. A gente observa que no curso de teologia mesmo, quando eu estava participando das aulas e tudo mais, os professores sempre orientavam isso, que se você vai estudar um assunto, você vai pegar na fonte. Ou seja, nós temos aqui livros de autores brasileiros, autores alemães, autores ingleses, mas tem os livros que eles também consultaram. Ou seja, no curso de teologia, eles orientavam a gente buscar a fonte da fonte que eles consultaram. Ou seja, quando eu vou direto na fonte, eu não preciso estar me baseando em outras fontes de pesquisa que são secundárias, terciárias e por aí vai. Da mesma forma, quando o discípulo de Jesus, ele vai buscar na ciência, vai buscar na filosofia, por que você não vai direto a Deus? Por que você não vai direto ao Espírito Santo? Por que você não vai direto à palavra de Deus? É onde nós encontramos a fonte primária do alimento para o ser humano. Eu queria abrir só dois parênteses nesse seu comentário. Primeiro da fonte, né, porque é importante, porque na verdade é o seguinte, você indo já na fonte da fonte, não desprezando o outro, mas aí já é uma reflexão do que ele fez da fonte primária. Isso. Então aí você indo na fonte, você faz a sua reflexão. Segunda questão, de uma falácia que é dita, que os grandes cientistas eram ateus. Isso é uma falácia. Porque na verdade os grandes cientistas sérios, todos eram homens que porque o cientista ele vai afinco, ele vai pelo método científico procurar querer compreender. E grandes eles, até o próprio Einstein, todos chegam à conclusão que é algo tão perfeito, tão profundo e tão bem projetado que não poderia ter sido acaso ter criado, por exemplo, o universo. Se a gente for estudar astronomia, eu sou apaixonado por astronomia. Eu já fiz um estudo e eu gosto muito, e eu defendia na academia a questão do estudo da cosmovisão do Gênesis, né? Desde a língua hebraica, que na transliteração para a nossa língua há uma distorção, como na questão do que o livro do Gênesis queria dizer. Então, os grandes cientistas, eles são unânimes em dizer que atrás de um grande projeto existe um grande projetista. Então, não poderia ter sido acaso de ter criado algo tão perfeito, e tão sincronizado, e tão harmônico, no acaso. Então, eu queria só deixar esse parênteses para a gente poder entender essa questão disso que o irmão falou aí. Isso é muito importante, né? A gente observa que Deus ele faz tudo perfeito. E a gente vai ter que dar continuidade na lição. A gente precisa dar continuidade na lição de hoje, na revista. Mas
quando a gente começa, né, a refletir, a meditar, Vai longe. Aí, né? E flui, A né? gente- Vai longe. Vai longe. percebe a infinidade de coisas que podem ser tratadas num só tema, né? Isso. E esse tema ele é muito abrangente. A urgência do discipulado, que a gente pode ir para uma linha mais filosófica, mais teológica, mais vivencial, né, do dia a dia das pessoas. E é o que a gente vai ver agora. É o tripé do discipulado: palavra, comunhão e serviço. Olha só. Essa trilogia, palavra, comunhão e serviço, era a marca da igreja de Jerusalém logo após o Pentecostes. Isso influenciou a maioria das igrejas de todos os lugares e em todas as épocas e continua valendo atualmente. Vamos ver aqui, ó, a palavra. A autoridade das Escrituras é singular e única, pois a sua fonte é o próprio Deus. Elas foram faladas primeiramente pelos profetas do Antigo Testamento e depois pelos apóstolos do Novo Testamento. Os primeiros discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isso quer dizer que eles continuavam no aprendizado sob o comando dos apóstolos. Esse ensino se baseava tanto nas Escrituras quanto na própria experiência dos apóstolos, os quais receberam a revelação diretamente de Jesus durante seu ministério terreno e depois do dia de Pentecostes, do Espírito Santo. Na atualidade, não temos os apóstolos em pessoa conosco. No entanto, eles ainda nos ensinam pela palavra de Deus, que é a Bíblia. É interessante, né, professor Príncipe? Dentro desse levantamento aí, eu gosto sempre de frisar no discipulado. O texto de Efésios, capítulo de número 2, versículo 20. Vamos analisar detalhadamente a construção gramatical daquele texto. E perseveravam, ou seja, edificados, persevera não, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, no qual é Cristo Jesus, Efésios 2 e 20. Ou seja, a igreja, ela não foi edificada nos apóstolos, viu, irmãos? A igreja, ela não foi edificada nos apóstolos. Eu estou levantando esse questionamento aqui, porque isso aqui é de suma importância. A igreja não foi edificada nos apóstolos. A igreja, ela foi edificada no fundamento dos apóstolos. E quem é o fundamento dos apóstolos? Cristo, que é a pedra angular. Ou seja, para desmistificar aquela ideia, certo, que nós aprendamos, certo, que Pedro é a pedra, e Pedro não é a pedra. A própria palavra Pedro... E que o magistério tinha o mesmo peso da Sagrada Escritura, na fé, né? Tudo isso, né? E que Pedro, a própria palavra Pedro, grego Petros, terminação ômicro e sigma, não é terminação ômega e sigma, terminação ômicro, Petros. Ou seja, transliterada pelo O como na palavra vovó, e não pelo O como na palavra vovô, que no caso seria o ômega. Então, Petros. Então, a palavra Pedro significa Petros. E a palavra pedras, vem de Petra, ou seja, a pedra angular, a rocha eternal. Então, a igreja, ela foi discipulada, ela foi edificada e fundamentada no fundamento dos apóstolos. E o fundamento dos apóstolos é o quê? É a palavra, é justamente as doutrinas da fé cristã. E aí vem o segundo tripé, comunhão. Ou seja, eu sempre costumo dizer, isso, koinonia, comunhão com os santos. Primeiro, comunhão com Deus. Essa comunhão com Deus, nós temos por intermédio do Espírito Santo, na pessoa de Cristo, para com o Pai. Ou seja, o Deus Trino, o Espírito Santo, por intermédio de Cristo, nos transporta para a comunhão com o Pai. Ou seja, nós temos a ação da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nesse processo de comunhão. E o terceiro tripé, que no caso é o serviço, o item 4, porque o item 3 fala da comunhão na igreja de Jerusalém. Aí o terceiro tripé, que é o serviço, que é justamente a questão da diaconia. Então veja só, a gente está fazendo essa síntese aqui, porque o tempo está
indo embora e a gente ainda precisa ainda comentar o ponto de número 3. Então veja só, vamos lá. Número 1, palavra. A palavra, irmãos, é justamente as escrituras sagradas. Está aqui, ó. É a única autoridade suprema e soberana, infalível, absoluta e eterna da igreja. Sobre a igreja, é a palavra. Não são conceitos filosóficos e nem teológicos não, viu pessoal? É a palavra, ou Nem seja, dogmas. e nem dogmas, muito bem. E nem dogma, e nem tradição. Eu não sou contra tradição e nem tampouco dos bons costumes. Não me entenda isso, pessoal. Veja só, eu não sou liberal e nem tampouco neoliberal. Não, eu sou ortodoxo, procuro ser ortodoxo. Dentro da questão da palavra, da comunhão e do serviço. Então, vamos aí, professor Sidney, professor Príncipe. Então vemos aqui, né, o tripé, que são palavra, né, a fonte do conhecimento sobre Deus, a fonte primária onde você vai ter o contato direto, porque a gente não tem outro conhecimento de Deus a não ser através da palavra de Deus. Assim nós acreditamos, nós cremos na Bíblia como o livro que vai trazer o que Deus quer comunicar à humanidade. Eu quero falar algo Isso, só lhe interrompendo. O Evangelho já deixa bem claro, né? No final do Evangelho vai dizer assim: muitas outras coisas foram ditas, escritas, mas essas que estão aqui era para que criasse que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então pronto, a palavra de Deus, só para poder a gente entender a questão da palavra de Deus. A palavra de Deus, ou seja, ela não tem um propósito, né, científico, ela não tem a pretensão de trazer dados históricos fidedignos que você vai comprovar durante a história. Não vai ser um livro que vai tratar de ciência para trazer as moléculas que foram usadas para a criação do universo. Qual o propósito da Bíblia? É informar que existe um Deus, é informar que existe um Criador. Só abrir um parênteses. Ela não tem extensão, mas ela informa isso. Informa também. Para a gente poder entender que a Bíblia é um livro tão completo, que se você quiser saber sobre a questão da saúde sanitária, hoje nós estamos vivendo um momento sanitário, né? É a questão da Covid. Moisés já dizia isso aí, quando quiser fazer alguma necessidade, saia do acampamento, faça lá fora para poder não contaminar. Então assim, eles não tinham alcance da microbiologia que nós temos hoje, mas pela uma ciência infusa, já tinha isso aí, de noção de sanitário, de muitas outras coisas. E também a questão histórica, a gente vê muito no autor de Lucas, né? Lucas, ele, na teologia, a gente chama o balizamento bíblico. O que é isso? Você pode olhar que todo o texto de Lucano, toda a narrativa, ele vai começar a falar, no tempo de Herodes, do governador tal, ele vai balizando dados históricos, que depois Flávio, José, todos os outros vão dizer que isso é uma forma de comprovação de que aquilo ali existiu. Então estão entre as linhas. Então ela não tem extensão, mas ela vai ter contida para poder mostrar a veracidade e a existência de um tempo da Bíblia. Aí onde entra o erro de alguns pesquisadores, né, cientistas também, que vão na Bíblia como um livro histórico, né? Aí às vezes não tem todos os dados, não tem todas as informações, aí desacreditam ou deixam de dar crédito para as Sagradas Escrituras. Mas ela é a nossa base de conhecimento sobre Deus. É o que vai trazer de recurso para a humanidade, para comunicar o que Deus quer falar ao ser humano. Amém? Depois, comunhão, né? Exatamente, comunhão, né? Comunhão, né? Que nós já fazemos. Comunhão e o serviço. E o serviço. Serviço, ou seja, então o discipulado por intermédio da palavra produz a comunhão, e a comunhão, ela produz o que? O serviço. Porque nós somos chamados o que? Para servir. Jesus Cristo diz, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Ou seja, o grande mestre, o grande profeta já deixou esse grande exemplo. Como, por exemplo, um aspecto bem claro, dentro da cultura da época, certo? Para a gente entender
Por exemplo, a questão do lava-pés que Jesus Cristo fez lá, está narrado no capítulo 13, a gente tem que ir para o contexto cultural. E o contexto cultural, Jesus simplesmente estava fazendo o serviço de um servo mais moderno de uma casa, certo? Que era justamente, ele era responsável por tirar as alpacas dos pés do seu senhor e dos seus hóspedes e lavar os pés. E Jesus fez justamente aquilo ali, literalmente, para dar o exemplo que o verdadeiro discípulo, ele tem que ter comunhão uns com os outros e ele tem que entender e compreender que foi chamado para servir. Eu queria só abrir mais um parênteses. Primeiro, quando se fala de igreja, a gente tem que entender que a igreja ela é algo mais invisível do que visível. Exatamente. É algo, tá? Mas nós somos seres humanos. Os seres humanos, ele é muito simbólico, ele é muito do toque. E segundo, não existe a igreja sem a palavra, sem a fraternidade, que é a koinonia, e sem o serviço. Isso é bom para os irmãos, porque às vezes os irmãos dizem, não, eu não preciso ir para a igreja, eu não vou, é só eu e Deus resolva a parada, como dizem os jovens. Tudo bem, mas acontece que o amor divino passa pelo amor humano, e você não tem como. Então, por isso que eu sempre insisto na presença pastoral, porque o que acontece? Sempre, quando os irmãos vêm para a igreja e eles participam das coisas da igreja, isso é uma formação humana e espiritual e próprio ensino bíblico para ele, porque na própria convivência, principalmente o neoconvertido, ele vai aprendendo a conviver que a gente não precisa beber para poder ser alegre, vai ver que a gente é crente, mas a gente não é besta, né? A gente não é besta, e a gente tem desejos, tem alegria, tem tudo, e é algo que ele vai aprender dentro da fraternidade. Se ele participa só do culto dominical, ótimo, mas se ele não tem aquela vivência das coisas que a igreja faz, dos movimentos que a igreja faz, ele perde toda essa formação que está já agregada, que é na vida cotidiana, e a gente vê isso no Atos dos Apóstolos, né? E quando isso é ensinado desde a infância, a gente observa que as crianças, elas vão até se destacar mais, vão perder mais a vergonha na vida secular, na faculdade, no trabalho, elas vão se destacarem mais, porque o serviço cristão, ele vai abranger muitas áreas da vida da pessoa. A perca da timidez, que é um dos maiores causadores de pessoas que não conseguem um emprego, não conseguem desenrolar algum serviço, e muitas outras coisas também. Então, a palavra, a comunhão, né? A convivência entre os irmãos e o serviço desperta na pessoa uma base para uma vida saudável diante de Deus e diante dos homens. Holística, inteiro, o ser humano bem. inteiro. O professor Cid falou que é uma coisa interessante, ele só esqueceu de citar o termo daquele que está falando. Desengrejamento. Oh, meu filho, não seja um desengrejado, não. Não pegue corda e nem pegue ar com os cristãos que dizem cristão e que diz que consegue ser crente em casa. Isso não existe, isso é balela, é um ordenamento da palavra de Deus. Não deixai-vos de vos congregar, ou não deixais a vossa congregação, a reunião como cristão. Então preste atenção, você aprende com os outros e os outros aprendem com você. Só um minutinho, as pessoas dizem assim, não, Deus, a salvação individual, a salvação individual, mas Deus veio salvar um povo. Exatamente. Moisés não foi sozinho, não. Deus veio salvar a Carral e a Vé, um povo. Exatamente. Então nós somos o povo de Deus, então a gente tem que entender isso. Exatamente. Terceiro ponto e último ponto, o discipulado e o crescimento sadio da igreja. Crescimento sadio, pessoal. Aí nisso vem o quê? O crescimento espiritual, vem o crescimento numérico e vem o exemplo da igreja de Antioquia. Professor Príncipe, questão do crescimento espiritual. Professor Cid, questão do crescimento numérico. E eu fecho aqui com o exemplo da igreja de Antioquia. A igreja precisa do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Não se trata de opção, é ordem de Jesus para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão.
crescimento espiritual, vamos ver. O processo de discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas. Isso porque elas se tornaram novas criaturas. A gente observa aqui já uma necessidade primária, né, de um novo convertido. Ser discipulado, ser ensinado, ser orientado. Continuando. Eles precisam ser ensinados para o seu crescimento espiritual e amadurecimento na fé. Crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o crescimento espiritual e sadio. Qual a diferença disso? Qual é o oposto disso? É um crescimento espiritual doente, né? Ou seja, a pessoa pode ter um crescimento sadio ou então crescer de uma forma doentia. E a gente observa que existe muitos casos aí afora, na sociedade, na mídia, na internet, que a gente observa uma distorção muito grande do que é servir a Cristo. Muitas vezes a gente observa que pessoas deixam de se congregar, deixam de visitar igrejas, ou deixam até de ter contato com pessoas de algumas igrejas, por causa do mau testemunho que se observa na mídia, nas redes sociais. Ah, eu não vou para a sua igreja porque tem aquilo, eu tenho medo disso, tem muitas coisas que assustam o povo e deixam de atrair para Cristo e fazem justamente o contrário. Repelem as pessoas do evangelho verdadeiro, do evangelho de um crescimento sadio. Então a gente observa que o discipulado, ele vai contribuir diretamente para um crescimento saudável, um crescimento espiritual da pessoa que vai desenvolver frutos, né? Ou seja, que vai gerar alimentos para outras pessoas. Qual é a nossa missão, né? É multiplicar a semente do evangelho. Então o que é que eu faço? Em vez de sufocar a semente do evangelho, como a gente observa na mídia, nas redes sociais, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que levar o evangelho, e aquele evangelho que eu levei para aquela pessoa vai servir também para outras pessoas depois dela. Isso que é um crescimento espiritual, e já peguei o crescimento numérico, né? Então a gente observa que é necessário o discipulado para um crescimento espiritual, para uma vida saudável diante de Deus. Então, nesse caso aqui, o crescimento espiritual, nós poderíamos usar uma outra nomenclatura: crescimento qualitativo. Qualitativo. E uma coisa interessante que dentro disso aqui, a gente tem que fazer uma grande reflexão, viu, professores e irmãos? Que parece-me que nós estamos precisando que a igreja seja discipulada para ela poder discipular. Porque tem muita gente que entra na igreja, certo? Porque há uma diferença de você entrar no evangelho e o evangelho entrar em você. Então a gente precisa que o evangelho entre em nós como a semente incorruptível e passa a dar fruto a 100, a 60 e 30 por 1. Aí eu vou naquele contexto de Paulo em 1 Coríntios capítulo 13. Eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi o Senhor Deus. Item 2, o crescimento numérico, professor Cílio. O crescimento numérico. O processo do discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico. Atos 9:31. Note que o propósito da terceira viagem do apóstolo Paulo não foi para plantar igrejas locais, mas para discipular e ensinar a igreja de Éfeso, formar e treinar obreiros para a seara do Senhor. Ele ficou ali durante 3 anos. Então a gente vê que uma coisa está ligada à outra, né? O crescimento espiritual qualitativo com o crescimento numérico. Na realidade, se nós formos olhar a história do cristianismo, em 2000 anos de cristianismo, sempre a igreja foi mais fiel quando ela era micro do que quando ela era macro. Todas as vezes que a igreja ela se expandiu em algum determinado canto, ela se perdeu. Isso é na história da igreja.
Mas isso faz parte do evangelho mesmo. Às vezes é para até dar uma chocalhada no povo. Mas a questão do crescimento numérico, ela está interligada com o crescimento qualitativo, na questão de que sempre a igreja ela não pode deixar de pregar e sair daquilo que é o evangelho. Quando o evangelho, nós dizemos que o evangelho ele é radical, não é que ele é extremista, é que ele não foge à raiz da mensagem que Jesus pregou. Então a igreja não pode agradar todo mundo, nem deve agradar todo mundo, porque isso é o que faz as multidões. Na realidade, no evangelho, a multidão nunca quis a palavra de Deus. A multidão só queria pão e milagre, cura e saciar a barriga. A gente vê que toda a formação profunda, Jesus sempre dava para um grupo menor dos 12 e mais ainda para os 3 que sempre estavam com ele. Pode olhar que os textos bíblicos dizem assim, que Jesus atravessa o rio, deixa a multidão e vai formar os discípulos. Por quê? Porque a multidão só quer cura, só quer prosperidade. Quer dizer que o evangelho dá isso? Dá, mas o crescimento numérico vai estar ligado a qualitativo, quando se a igreja não sai da radicalidade evangélica, não no sentido de extremista, mas da raiz. O evangelho sempre é desafiador. E eu quero concluir a minha reflexão, minha participação, com o texto de Marcos. O evangelista Marcos, que ele vai dizer que quer levar a mensagem que Jesus é o Filho de Deus, considera-se que a partir do capítulo 8 é como se fosse o centro do evangelho de Marcos. Então 8:24, quando Jesus diz que vai para Jerusalém, vai morrer, vai sofrer, vai fazer tudo, aí Pedro vai dizer que isso já vai acontecer. E Jesus vai dizer, o ipageto pissomu satã, no grego, vem para trás de mim, seu divisor, eu sou o mestre. A partir dali o evangelho de Marcos praticamente não tem narrativa de milagre e nem multiplicação, não tem mais nada, porque Jesus vai mostrar que um dos sinais que Jesus era o Messias, porque ele fazia milagre, porque isso era a visão israelita do Messias, que ele operava a cura, mas porém que o centro da fé é Jesus. Então o crescimento numérico ele tem que estar ligado a qualitativo, e a igreja não pode fugir daquilo que o evangelho é. Não vai agradar todo mundo, não vai agradar, não tem jeito. E a gente tem que lembrar o seguinte, né? Existe a igreja visível e a igreja invisível. O crescimento numérico ele está ligado à igreja invisível, né? Mas o que a gente mais observa é para a igreja visível. Né? O crescimento espiritual ou qualitativo é da igreja invisível, e o crescimento numérico é da igreja visível. Mas é justamente isso que eu estou querendo frisar, é que a gente tem que focar no crescimento numérico da igreja invisível também. Isso, exatamente. Por quê? Porque a gente tem que prezar, buscar uma qualidade, né, naquelas pessoas que estão fazendo parte da igreja invisível de Deus. Vou só concluir aqui o meu pensamento. Às vezes a gente cai na inocência a gente que às vezes dirige uma igreja, ou então a gente não, que não dirige igreja nenhuma, né? Mas departamento, liderança, da gente querer agradar todo mundo. Você vai agradar você levando Jesus. E o que acontece? As pessoas podem até não concordar, falar mal e ficar um pouco assim áspera, mas na hora que ela precisar da fé, ela vai procurar você, porque sabe que ela vai encontrar Jesus, a palavra que Jesus revela. Então a gente tem que botar isso no coração e formar os discipulados nesse contexto, porque senão não tem jeito, a fé vai se perder nessa pessoa. E aí, concluindo, o exemplo da igreja de Antioquia da Síria. Lembrando que existia 2 cidades, né, com esse nome: Antioquia da Síria e Antioquia da Pisídia. Está mais perto. Glória a Deus. O público da igreja de Antioquia era gentil, ou seja, identificado como grego.
Por exemplo, lá em Romanos capítulo 1, versículo de número 16. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Então quando fala do grego, está falando do gentio, no aspecto geral. Lembrando, pessoal, que o Novo Testamento ele foi escrito dentro de um contexto cultural greco-romano. Dentro de um contexto cultural judaico, principalmente relacionando-se ao Evangelho segundo escreveu Mateus, alguns estudiosos eruditos dizem que ele foi escrito em hebraico, dentro de um aspecto aramaico, e depois escrito em grego. E alguns defendem posteriormente a queda do templo de Jerusalém, embora ele esteja narrando antes do período do templo, mas é justamente para poder defender a cultura israelita. Aí foi direcionado o quê? Aos hebreus, aos judeus. Marcos aos romanos, Lucas a teólogos, dentro de uma cultura grega, e o de João de modo geral. E as epístolas, cada uma delas de uma cidade, certo? Então, aí vem aqui a figura de Saulo, que depois tornou-se Paulo. E aí a gente vê que Paulo defende o seu tríplice ministério, porque ele era pregador, ele era apóstolo e ele era doutor dos gentios na fé e na verdade. No entanto, ele tinha duas nacionalidades, viu, pessoal? Ele era judeu, procedente da tribo de Benjamim, e era romano, certo? Porque tinha a cidadania romana. Ou seja, veja só como o Espírito Santo faz. Pega Saulo, extremista, zeloso, ele havia estudado aos pés de Gamaliel, uma das grandes autoridades e mestres do judaico da época, e aí o Senhor constitui ele pregador, apóstolo e doutor do gentil, justamente para expandir o Evangelho. E não podemos aqui negar que depois de Jesus, pessoal, o maior mestre foi Paulo, não desmerecendo os demais apóstolos, mas foi Paulo. Que Deus possa nos abençoar nesta manhã e que essa palavra fique guardada no nosso coração. Professor Príncipe, encerrando. Amém. Chegamos ao final de mais uma lição, onde nós vemos a urgência do discipulado. E vamos ler só a conclusão para nós concluirmos esse pensamento. Amém? Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja e para a sociedade. A educação com base nos princípios cristãos é importante porque, além dos valores espirituais, contribui na construção de uma sociedade civilizada. A base dos valores morais e espirituais é a Bíblia. Amém? Então, essa foi a lição. Quero agradecer ao pastor Pinto, Francisco Pinto, que sempre está acompanhando aqui conosco, e ao nosso irmão Cid, que se dispôs nesta manhã para estudar com a gente, Eu digo que cada vez que a gente participa de uma aula, cada um de nós aprendemos um pouco. Troca de informações, troca de conhecimento, e isso vai motivando cada vez mais a nós buscarmos mais de Deus. Então, agradeço também a todos os irmãos que estão assistindo, participando. Deixe seu like, compartilhe, divulgue o Evangelho. E você que ainda não aceitou a Cristo, se volte para Cristo, venha para os braços do Pai. Observamos que muitas pessoas estão partindo para a glória, mas estão com a certeza da salvação. E você, tem certeza da salvação? Você pode estar garantido a sua morada lá no céu, que Deus possa estar iluminando a sua vida, a sua mente, para que você possa compreender a palavra de Deus e assim ter uma eternidade com Cristo. Meu povo erra por falta de conhecimento, disse Jesus. Então, observamos que o conhecimento de Deus é o que nos vai trazer a libertação, nos vai trazer a salvação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quero convidar aqui o nosso pastor presidente da nossa igreja para fazer a oração final. Meu pai,
pastor Josafá, e que Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós somos gratos aos céus pelo Senhor ter mandado a Tua palavra do Senhor, que através da revelação e hoje dos manuscritos sagrados, podemos estarmos, Senhor, nos debruçando e aprendendo mais e mais de Ti. Deus, fortalece a Tua igreja, pelo conhecimento da Tua palavra, a comunhão, Senhor, entre os santos e o serviço que devemos prestar no Teu reino. Em nome de Jesus, abençoa os Teus filhos que ouvem a palavra do Senhor, que a saúde física, espiritual, mental, esteja, Senhor, alcançando a cada vida, pois Jesus, o Senhor, veio trazer saúde às nações e às vidas. Tua palavra nos afirma dizendo que o Senhor tomou sobre si as nossas iniquidades e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor, e pelas Tuas feridas nós fomos sarados. Revela-se, Senhor, as vidas que estão precisando de ser sarados e também perdoados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.